Ora, que novidade! Em Cuba, moradores protestam contra a falta de comida e eletricidade. E o presidente de lá, quer dizer, presidente não, filhotinho da ditadura do Fidel Castro, tá acusando isso daí como se fosse uma ação dos inimigos da revolução. Ou seja, tá tentando jogar isso para os Estados Unidos. A verdade é que Cuba, desde a pandemia aí de 2020, não conseguiu superar. Tá faltando alimento, tá faltando energia, a população tá cada vez mais revoltada, porque todo mundo sabe que o comunismo não dá certo, todo mundo sabe a indignidade humana na qual a população de Cuba vive, só que sem comida, sem eletricidade, não há governo que cale a população. E mesmo em Cuba, com toda a repressão, estão indo às ruas protestar contra a ditadura. Quais os gritos dos manifestantes? Energia e comida. Em algumas localidades lá de Cuba, chega a faltar energia elétrica por mais de 18 horas. Alimento, coisa rara, tá saindo até briga lá para um pedacinho de pão. O próprio governo de Cuba tá admitindo esses protestos. Publicamente tá falando para a mídia internacional que se trata de manifestações que por trás tem os terroristas dos Estados Unidos. Logo, os Estados Unidos, que hoje, nos dias de hoje, são responsáveis por mais de 70% dos alimentos que chegam para Cuba, que obviamente a ilha socialista não consegue produzir nada. Obviamente repercutiu muito mal nos Estados Unidos essas acusações, que segundo as autoridades americanas é um absurdo, e eles estão pedindo para que o governo de Cuba pelo menos tratem os cubanos que estão protestando com dignidade humana, já que tem históricos de tortura em fatos similares que aconteceram no ano de 2021. Então é isso, se você está na escola, se você escuta seu professor de filosofia, de história, aquele que vai com a camisa do Che Guevara, dizer que Cuba é um exemplo do socialismo, do comunismo que deu certo, a realidade não é isso não. Se atente aos fatos e, mais uma vez, a gente constata o óbvio: o comunismo nunca deu certo e nunca dará. A verdade é o seguinte: o comunismo, o socialismo só funciona com dinheiro alheio. O Brasil diversas vezes durante o governo do PT mandou milhões e milhões de dólares para Cuba, na qual as garantias eram charutos. Adivinha, não recebemos nem o dinheiro de volta, tampouco os charutos que estavam prometidos como garantia. Agora o Brasil, no novo governo Lula, continua tendo medidas de envio de remessas de dinheiro para Cuba. Atualmente, por questões humanitárias, enviamos 125 toneladas de alimento para o país comunista pobre que o mundo do Lula, o mundo do PT, tenta enaltecer. E você que é esquerdista, tá se remoendo aí com as críticas ao comunismo, socialismo, me diga aí, com todo o seu coração, com a verdade, escreve aqui embaixo, em qual país do mundo o socialismo, o comunismo funcionou? Eu tenho certeza que não vai ter resposta sincera. Agora, eu tenho certeza que se eu perguntar em quais tentativas de implementação do comunismo ele falhou, vai ter uma lista de países aqui. Então já sabe, me siga, comenta esse vídeo, deixa seu like, assegure que você ativou o sininho e vamos juntos continuar criticando a esquerda mundo afora.